Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema de balanço de energia com a equação de estado. O enunciado diz o seguinte: em um processo contínuo, gás metano a 40 graus Celsius e 20 bar atravessa uma válvula parcialmente aberta, cuja saída é mantida a pressão de 1 bar. Determine a temperatura do gás na saída da válvula, sabendo que seu comportamento volumétrico é bem representado pela equação de Solver-Redlich-Kwomb. A gente pode imaginar o fluxograma tal qual ilustrado aqui nessa imagem. A gente tem uma válvula e aqui essa região pontilhada seria o nosso volume de controle. Na condição de entrada, a gente tem o metano a 40 graus Celsius e 20 bar numa vazão máxima que nós não conhecemos. Na condição de saída, ele está numa pressão consideravelmente inferior, numa temperatura que nós também não conhecemos, porém na mesma vazão máxima, porque nós estamos considerando o acúmulo de massa aqui dentro e nós sabemos que não há geração nem consumo de metano ao passar pelo nosso volume de controle. Como é que a gente pode determinar esse valor de T2? Por meio de um balanço energético. A gente já sabe a equação geral do balanço de energia que nós trabalhamos anteriormente. Nós temos aqui do lado esquerdo a taxa de acúmulo de energia no interior do sistema. Do lado direito, no primeiro termo, nós temos a taxa de transferência de energia associada ao fluxo mássico das correntes que cruzam o volume de controle. Aqui seria a taxa líquida de transferência de calor de trabalho entre os sistemas vizinhanças. No caso, nós temos uma potência de eixo e uma potência de expansão e compressão. A gente pode simplificar esse balanço de energia lançando algumas hipóteses. Por exemplo, se o nosso volume de controle ele opera em regime permanente, que é a mesma hipótese que justifica a vazão máxima de entrada ser igual à vazão máxima de saída, nós podemos eliminar esse termo de acúmulo energético e esse termo de potência de expansão ou compressão, porque são ambas derivadas temporais. A válvula é normalmente um dispositivo pequeno, e aí a gente não tem nem tempo suficiente do fluido aqui dentro, nem área considerável para que haja transferência de calor. E aí a gente pode desconsiderar esse termo aqui também. O termo da potência de eixo ele vai ser desprezado também porque nós não temos aqui uma parte móvel imprimindo uma potência de eixo no nosso volume de controle. E aí a gente vai sobrar simplesmente com o somatório, e quando aberto em termos dessas correntes de entrada e de saída, vai nos dar esse resultado que eu trago ilustrado para vocês. Se a gente desconsidera a variação na energia potencial gravitacional do fluido e na energia cinética ao passar pela válvula, que são hipóteses válidas, a gente sobra simplesmente com o balanço de energia, dando que o ΔH é igual a zero, ou seja, o fluido ele atravessa um processo isentálpico ao passar por nosso volume de controle. Numa base molar, a gente teria que o ΔH molar é igual a zero. A gente pode representar essa mudança de estado metano no diagrama pressão-temperatura, o que vai facilitar na hora de a gente escrever o nosso balanço energético. Então, se a gente olha o processo da forma como eu trago ilustrado aqui, inicialmente nós temos o metano a 40 graus Celsius e 20 bar, e na condição final ele está numa temperatura T2 em uma pressão de 1 bar. De uma forma genérica, o ΔH associado a um fluido real, quando ele sai de uma condição T1P1 para uma condição T2P2, seria dado como sendo ΔH associado a essa trajetória. E aí a gente pode utilizar o fato de que a entropia é uma função de estado e fracionar o processo em 4 etapas. No final das contas, o ΔH real seria a soma dos ΔHs de cada uma das etapas. Qual que seria a primeira etapa aqui da nossa trajetória hipotética? Inicialmente, a gente vai desligar as forças intermoleculares do metano e a gente vai transportar ele desse plano real até um plano em que ele se comporta como gás ideal nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Isso aqui tem um ΔH associado, e o ΔH associado seria menos a entropia residual do metano na condição de T1P1. Na etapa 2, nós temos uma mudança de temperatura do metano a pressão constante. O ΔH associado a essa etapa pode ser calculado conhecendo o seu Cp de gás ideal, integrando o Cp/dt da temperatura T1 até a temperatura T2. Na etapa 3, nós temos uma mudança de pressão do metano a T constante, mas nós sabemos que esse ΔH aqui vai ser igual a zero, porque para gases ideais a entropia é uma função apenas da temperatura. E no final nós voltamos para o plano real, ou seja, nós estamos novamente ligando as forças intermoleculares do metano nas condições temperatura 2 e pressão 2. O ΔH associado à etapa 4 seria mais entropia residual nesse estado final. Agora, se a gente soma isso aqui com essa integral de Cp/dt, com essa entropia residual final, a gente tem no final das contas o ΔH do nosso processo, que nós sabemos que é zero. Então, o nosso balanço de energia está todo em função da nossa temperatura final. E é justamente por isso que a gente vai conseguir calcular esse valor de T2. Como é que a gente pode fazer os cálculos? Vamos começar pela etapa 2, que é a etapa mais simples, né? Nós só precisamos fazer essa integral de Cp/dt.
Portanto, a temperatura inicial, que era 40 graus Celsius, foi transformada em Kelvin por conta das unidades aqui do nosso polinômio. E aí a gente precisaria simplesmente inserir a função integral aqui nessa célula. A integral ficaria A, que multiplica T2 menos T1. O valor de T2 nós vamos colocar nessa célula, por enquanto nós vamos deixar vazio. A temperatura inicial em Kelvin seria 313,15. Mais a integral aqui do segundo termo vai dar B sobre 2 T ao quadrado, ou seja, B sobre 2 temperatura final ao quadrado, menos a temperatura inicial ao quadrado, mais C sobre 3 vezes a temperatura final ao cubo, menos a temperatura inicial ao cubo, mais D sobre 4, que multiplica a temperatura final a quarta, menos a temperatura inicial a 4. Nós precisamos chutar um valor para essa temperatura de saída, de forma que a gente consiga resolver o nosso balanço energético utilizando o solver. E aqui a gente tem a opção de trabalhar com a temperatura menor que 313,15 ou maior que 313,15, porque nós sabemos que dependendo do coeficiente de Joule-Thomson do fluido nas condições do processo, a gente pode ter um resfriamento ou um aquecimento. No caso, como a temperatura menor é uma condição mais comum, a gente pode chutar aleatoriamente aqui 280 Kelvin, ou vocês colocam qualquer valor que vocês desejem, tá bom? Aqui a gente teria, portanto, um valor de integral de CPDT que está dependendo desse chute inicial que nós colocamos aqui. Para a etapa 1 e para a etapa 4, é justamente aqui que vai entrar a equação de estado que ele fornece lá no enunciado, que seria a equação de Solveig-Lidskog. Como é que a gente pode calcular uma propriedade residual utilizando essa equação? Na realidade, a gente vai utilizar o XSEOS e nós precisamos voltar lá nas notas de aula e perceber que o H residual é uma propriedade retornada por essa função aqui, que é uma função apelido do modelo ResV. O que seria o apelido do modelo? Estamos falando do modelo de Solveig-Lidskog, portanto, a sintaxe a ser utilizada aqui seria SRK. Se a gente utiliza a função SRK ResV, ela vai retornar 4 resultados. O primeiro resultado seria o φ da substância nas condições fornecidas. O segundo é o que a gente precisa, seria o H residual por RT. Depois nós temos aqui a entropia residual por R. E aqui o CPR sobre R, ou seja, nós estamos falando de uma função vetor. Se nós precisássemos desses 4 resultados aqui, como é que a gente aplicaria essa função na nossa planilha? Nós precisaríamos selecionar 4 linhas adjacentes e aplicaríamos aqui a sintaxe que seria SRK ResV. Aqui a gente aperta Ctrl Shift A para ler os parâmetros de entrada, seriam o R dos gases, a temperatura em questão, a pressão em questão, a composição que é necessária, nós sabemos que o metano é puro, portanto Y igual a 1, e os parâmetros aqui. Quando a gente aperta Ctrl Shift Enter, nós teríamos as 4 propriedades, ou seja, o que é esse primeiro valor? Esse primeiro valor seria o φ do gás. O segundo valor é o que a gente precisa, que seria o H residual por RT. Depois a gente teria o SR sobre R aqui e o CPR sobre R. Ou seja, a gente não precisa desses 2 valores. Então, para simplificar a nossa vida aqui, como a gente só precisa dessa segunda coluna, na realidade a gente só vai selecionar 2 células e aplicar a mesma sintaxe colocando os parâmetros de entrada. E aí, portanto, a gente vai ter que a temperatura está aqui na célula C46 que está escondida, pressão seria 20 bar, composição seria 1 e os parâmetros são esses aqui. Perceba que eu não estou fixando esses parâmetros aqui porque a gente não vai arrastar essa fórmula para uma outra célula. Então, quando a gente dá Ctrl Shift Enter, a gente está interessado nesse valor que seria o H residual por RT nas condições T1, P1 fornecidas. Na realidade, a gente quer o H residual, portanto, nós podemos multiplicar isso aqui por R vezes T. Como o nosso valor de R está em centímetro cúbico bar por mol Kelvin, o nosso resultado aqui está em centímetro cúbico bar por mol. Mas o nosso integral de CP estava em joule por mol e aí a gente converte dividindo por 10. Para a etapa 4 é exatamente a mesma ideia, só que o estado termodinâmico de saída seria 1 bar e essa temperatura aqui que vai ser uma variável de iteração. Inicialmente nós colocamos o valor de 280. Então aqui a gente teria SRK ResV com os parâmetros de entrada, o R, a temperatura, a pressão, composição e os parâmetros da equação de estado. Então, Ctrl Shift Enter, nós estamos interessados nesse valor. Quando a gente multiplica isso aqui por R e pela temperatura que a gente colocou como sendo T2, a gente teria esse resultado. Convertendo para as unidades apropriadas, a gente ficaria com menos 18,497 joule por mol. Quem que é o nosso balanço de energia? ΔH molar igual a 0.
Por outro lado, o ΔH associado à nossa mudança de estado vai ser menos o H1 residual, portanto, menos isso aqui, mais a integral de Cp dt, mais o H2 residual. No final das contas, o nosso valor de temperatura inicial ele não é a temperatura de saída do metano, porque o ΔH deu menos 891, quando na verdade ele deveria dar zero. E aqui a gente entra com o solver, nós podemos pedir para o solver transformar o valor dessa célula em zero, alterando a nossa variável de iteração, que é T2. Vamos deixar essa caixinha aqui marcada, pessoal, porque a temperatura ela não pode assumir valores negativos, ela está numa escala absoluta. E aqui a gente teria que o solver encontre uma solução. No final das contas, a temperatura para a qual ele converge é 305,18 Kelvin. Vamos analisar aqui o valor do nosso ΔH. Não está exatamente zero, mas está na ordem de 10 a menos 9, portanto, o nosso problema foi resolvido satisfatoriamente. Aqui numa condição em Celsius, se a gente for pegar, ele está saindo a 32 graus Celsius, enquanto que ele estava entrando a 40 graus Celsius, ou seja, o metano ele resfriou quando ele teve a sua pressão diminuída. A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham tido aqui em alguma passagem, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.